Prezados irmãos de doutrina espírita, mais uma vez estamos voltando à presença de vocês através do vídeo, desta feita, procurando enaltecer no mês de maio, que é o mês dedicado às mulheres, a nossa homenagem a tantas e tantas mulheres que no mundo se doaram para o engrandecimento de sua família e dos seus filhos. Elas foram heroínas, porque muitas das vezes lutaram só, às vezes sem o marido, que, quem sabe, morreu por desastre, por outro motivo qualquer, e que ela assumiu sozinha a responsabilidade de dar ao mundo grandes almas que passaram pela terra e que iluminaram espíritos que lhe foram colocados nas mãos por Deus, para que eles também pudessem adquirir na terra os conhecimentos, as virtudes e também o símbolo mais importante do homem, de que é o seu altruísmo. E para poder engrandecer o nome das mulheres, as grandes heroínas do mundo, nós hoje vamos falar sobre uma mulher chamada Amélie Boudet. Viveu na época de Sr. Allan Kardec e, como tal, nós vamos passar para vocês toda a vida e obra desta grande mulher que representou, assim, o mundo feminino no mundo. Amélie Boudet nasceu a 23 de novembro de 1795, na cidade de Thiers, departamento do Sena. Filha única do tabelião Julien Louis Boudet e de sua esposa, Julie Louise Seigneur de Lacombe. Amélie desencarnou em sua residência no dia 21 de janeiro, às 5 horas da manhã, docemente, com rara lucidez de espírito, como aquele mesmo gracioso e meigo sorriso que sempre lhe brindava nos lábios, destacou-se dos últimos laços que aprendiu a matéria. Foi sepultada ao lado de seu esposo, Allan Kardec, no cemitério de Père Lachaise. Desses fatos que eu estou passando, que eu citei para vocês, que na hora do seu desencarne, ela usou de uma lucidez extraordinária, naquele momento de passar para o mundo espiritual. E eu recordo-me que por volta de 1948, eu tinha um tio que fazia parte do GEAP, e ele adoeceu, e já estava perto do seu desencarne, quando ele chamou todos os seus sobrinhos, os seus filhos, para um encontro antes dele morrer. Isso foi provavelmente 8 horas da manhã, estávamos todos ali rodeando a cama, ele olhou para todos naquele momento, aí levantou o braço e deu um adeus para todos, como se estivesse dizendo até logo. Quer dizer, então há espíritos grandiosos que passam pelo mundo e deixam, às vezes, pensamentos, palavras que ficam gravados para sempre em nossas mentes e nossos corações. Então, há mulheres extraordinárias que eu espero que todas possam sempre estar com a sua mente vinculada ao crescimento daqueles espíritos que foram confiados a elas por Deus, para que aqueles espíritos também pudessem crescer na história da humanidade. Amélie era possuidora de bons dotes intelectuais. Teve uma primorosa educação moral e uma primorosa formação intelectual. Após cursar
colégio primário, estabeleceu-se em Paris com a família, ingressando numa escola normal, de onde saiu diplomada em professora de primeira classe. Quer dizer, Amélie, já como jovem, tinha aquele ideal extraordinário, porque nesta época em que Amélie vivia, em que se formou como professora, as mulheres eram, no mundo inteiro, colocadas de lado, não tinham aquelas mesmas representações perante a sociedade humana. Era apenas a companheira de quando uniu-se a um homem, era a companheira que devia conviver com ele, mas elas nunca chegaram a sair para o mundo como heroínas, como pessoas educadoras. E Amélie, mesmo formada, ela continuava a frequentar as rodas intelectuais de Paris, onde tinha o encontro daqueles grandes professores, homens de ciência de Paris, e ela comparecia, porque ela vibrava com aquelas exortações daqueles grandes homens. Então, ela, naturalmente, teve que cursar alguma outra, além da cadeira que ela fez, se formou como professor, cursou a cadeira de Letras e Belas Artes, onde foi professora. Trazia tendências inatas para a poesia e o desenho. Houve, quer dizer, um grande biógrafo, conhecendo e escrevendo sobre a vida de Amélie, ele colocou algumas referências em um das suas biografias, e nós destacamos do livro 3 partes distintas na vida de Amélie. Foram os livros que ela publicou, que ela escreveu como professora, como contribuição para o ensino francês. O primeiro foi Contos Primaveris, que ela publicou em 1825 e ainda não era casada. Noções de Desenhos, 1826. O Essencial em Belas Artes, em 1828. Quer dizer, ela entrou para o mundo intelectual, para o mundo cultural, não só de Paris, como em toda a área da educação da Europa, porque os seus livros foram requisitados, foram consultados por vários professores e muitas coisas eles colocavam em seus currículos para passar para os alunos. Vivendo em Paris, no mundo das letras e do ensino, quis o destino que a senhorita Amélie deparasse com o professor Hipólito Denizade Ribail, de estatura baixa, mas bem proporcionada, de olhos pardos e serenos, gentil e graciosa, vivaz nos seus gestos e na palavra, denunciando inteligência admirável. Amélie Boudet, aliando ainda a todos esses predicados, um sorriso terno e bondoso. Logo se fez notar pelo circunspecto professor Ribail, em quem reconheceu de imediato um homem verdadeiramente superior, culto, polido e reto. Foi a partir dessas trocas de olhares, das conversas culturais naqueles grêmios que eles frequentavam, que ela enamorou-se do professor Ribail. E esse namoro cresceu e eles então vieram a se unir. Casaram-se então no dia 6 de fevereiro de 1832. Amélie tinha 9 anos mais que o professor Ribail, mas era tal a sua jovialidade física e espiritual que a olhos vistos apresentava a mesma idade do marido. Jamais essa diferença constituiu entrave à felicidade de ambos. Isso
antigamente, hoje as pessoas têm as suas preferências, mas há 100 anos atrás, o homem que tinha uma visão de humanidade, visão de futuro, ele não olhava a companheira que se unia à idade. Eles normalmente se aproximavam das mulheres pelo seu modo delicado, pela sua vivacidade, pela sua maneira de se unir às pessoas menos favorecidas. Umas tornavam-se professoras, outras donas de casas, e outras mesmo formavam grupos para estudar arte, como poesia, fazer também crônicas. Ela tinha um grupinho dela particular. Após concluir os seus estudos com Pestalozzi em 1834, o professor Rivail fundara em Paris um instituto técnico com orientação baseada nos métodos pestalozzianos. Madame Rivail associou-se ao esposo na difícil tarefa educacional que ele vinha desempenhando no referido instituto há mais de 5 anos. Quer dizer, quando nós, a princípio, começamos a enaltecer que normalmente aquelas grandes mulheres, sempre elas estiveram unidas aos seus companheiros, estimulando, encorajando-os, tirando às vezes ele até daqueles momentos difíceis em que eles passavam de tristeza, de desenganos, levantando os seus espíritos para dar continuidade à sua vida, à sua obra, sem se preocupar com as feridas, com as pedras do caminho. E ela, como uma pessoa que passou pelos bancos escolares e chegou até ser professora, trazia uma bagagem enorme na área educacional, na área da convivência a dois. Porque quando duas pessoas se unem, elas têm um compromisso seríssimos uma para com a outra e para com os futuros rebentos que vêm. Não é fácil quando há atrito depois do casamento entre o casal, porque isso vai naturalmente trazer para os filhos uma insegurança muito grande. E eles terão que tomar preferência, ou pela mãe ou pelo pai. Isso é um motivo de desassociação de amor, de bondade, de carinho. Depois de 2 anos como sócio da instituição, um tio retirou o apoio financeiro, levando em 1835 o casal a sofrer doloroso revés. O instituto foi obrigado a cerrar suas portas e entrar em liquidação. Porém, a esposa, altamente compreensiva, resignada e corajosa, fácil-lhe foi sobrepor-se a estes tormentosos acontecimentos. Isamélie, quando sentiu e viu que o marido entrou numa fase difícil, ficou completamente sem ideal, ficou naturalmente transtornado, porque ele se doou a construir uma instituição para educar a juventude francesa. Fundou esse colégio com amor, com carinho, com o seu tio e mais outras pessoas, e de repente o seu tio retira o dinheiro que ele tinha jogado dentro da instituição, os deixando completamente sem saber como conduzir a instituição educacional, obrigando-os a fechar o instituto. Os meus companheiros estão verificando que nós dissemos aqui há poucos instantes, que na mesma hora que a Amélie viu o estado de tristeza, o estado de desequilíbrio do seu esposo, imediatamente ela aproximou-se e o abraçou e disse: eu estou contigo para caminharmos juntos, vamos recuperar tudo isso.
eu tenho algumas importâncias em dinheiro que meu pai me deixou e você pode utilizar na educação da juventude francesa. Para não fechar a instituição, Amélie resolveu ajudar a sociedade, não permitindo que a mesma fosse à falência. Alugou um salão, um grande salão, para instalar sua maravilhosa obra filantrópica e educacional. Filantrópica por quê? Porque a metade dos alunos que frequentaram a instituição eram pobres, não podiam pagar, não podiam dispensar dinheiros para educar-eles, para aprenderem naquela sua instituição. Por isso que ela era uma instituição filantrópica e educacional. Para os que podiam e tinham recursos, claro, ele cobrava determinado tipo, uma importância, porque a instituição precisava de dinheiro para se manter e manter a eles. Então, dali eles tiravam uma parte para educar as crianças pobres. Amélie tinha um forte lema em vida, quando ela muitas das vezes chegou a proclamar o seu lema. O seu lema era o seguinte: o amor é o eterno fundamento da educação. Vocês vejam que para poder se dedicar a uma profissão educacional tem que ter muito amor, porque senão não consegue passar por cima das vários empecilhos que aparecem a uma instituição, principalmente naquela época de Kardec, que a mulher não era reconhecida, não era uma pessoa integrada à sociedade. Diga de passagem que quase todas as realizações posteriores a 1832 foram fortalecidas durante as costumeiras palestras entre o professor e sua esposa. Vocês vejam que os dois, sempre que aparecia uma ocorrência desagradável na instituição, os dois sentavam-se à noite e trocavam ideias, procuravam juntos criar novos projetos para o engrandecimento daquela instituição. Um grande biógrafo, conhecendo a vida e a obra do casal, principalmente do nosso professor Hipólito Denizade Rivail, e também verificando o apoio moral, amoroso de Amélie, ele fez um destaque em uma dos seus dados biográficos, quando frequentava essas reuniões culturais, em que ele dizia o seguinte: de 1795 a 1832, como senhorita Amélie Gabrielle Boudet, que ela ainda não era casada, apenas é namorada do senhor Rivail, de 1832 a 1857 como senhora Rivail. Aí sim, ela já estava casada com o professor. De 1857 a 1869 como a senhora Allan Kardec, porque aí ela aparecia diante da sociedade francesa, justamente aqueles encontros culturais, naqueles encontros fraternos, ela se apresentava como senhora Allan Kardec. De 1869 a 1833, como viúva Allan Kardec, porque aí o nosso professor Rivail desencarnou em abril de 1869. E, claro, quando ele desencarnou, deixou uma instituição para ser mantida e ela segurou firme. Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens. Somente a luz do indivíduo realmente renovado em si mesmo pode educar. Você vê que Jesus mesmo, através do Novo Testamento, ele fez referência a essas grandiosas mulheres que lutavam pela educação do seu próximo. E ele diz: brilhe a vossa luz diante dos homens. Veja bem, para as mulheres, brilhe a vossa luz diante dos homens.
Somente a luz do indivíduo realmente renovado em si mesmo pode educar. Quando ocorreu o desencarne de Allan Kardec, Emery Bullet assumiu a manutenção da publicação da Revista Espírita e da Sociedade Espírita de Paris. Eu já venho citando, alguns instantes passados, como ela era uma verdadeira heroína ao lado do professor Rivail. Colocou todos os seus recursos, a partir que o professor desencarnou, para manter viva a sua obra. E a Revista Espírita era uma das obras, era digamos, conteúdo que ele divulgava a doutrina espírita mais importante, porque na revista ele pegava todos os ataques, todas aquelas pessoas que eram contra a doutrina espírita, e ali ele fazia crônicas, fazia artigos de fundo enaltecendo, né? E também a instituição que ele criou a instituição em Paris, chamada Sociedade Espírita de Paris. E a Emery Bullet, até a sua morte, ela segurou financeiramente a instituição. Como é belo o poder do sentimento profundo. A energia superior exerce poderosa atração, acordando os sentimentos nobres que já conquistamos no passado e estimulando a herança divina em nosso futuro brilhante. Vocês notam que tudo tem um princípio. Quer dizer, como é belo o poder do sentimento profundo. Como é gostoso quando a gente conversa com pessoas que o seu sentimento a gente nota que é um sentimento nobre, é um sentimento de fraternidade, de caridade, de fraternidade, é aquele sentimento amoroso. Nós vamos, será apresentado para vocês um livro que é a Obsessão, do nosso querido Inácio Ferreira, aonde ele traz toda uma sistemática no seu livro, nos conduzindo como nos comportar diante das reuniões de desobsessão, porque elas são diferentes das reuniões normais de comunicação dos espíritos. Porque nessas reuniões aparecem espíritos altamente trevosos, odiosos, perseguidores, que querem destruir não só aquela pessoa que eles estão tentando destruir, como também aquelas que os cercam naquele instante. Então precisa muita comunhão de pensamentos, de pessoas, de amizade, para que não se envolvam em todos aqueles procedimentos daquela entidade comunicante. Portanto, meus queridos irmãos, fica para vocês a nossa mensagem. Muito obrigado, paz e saúde.